Olá, seja muito bem-vinda. Essa é a aula Aceitação, o segredo para a plenitude. O propósito dessa aula é te mostrar que a verdadeira aceitação é a chave, é um segredo para a verdadeira cura emocional e espiritual para vivermos em plenitude. Nesse momento, você está em paz contigo mesma? Tem algumas resistências que você luta para aceitar, luta por um vício, algum costume, algum hábito ruim que você tem? Quais aspectos pessoais você luta? Você realmente aceita você mesma? Talvez você já tenha ouvido a frase, aceita que dói menos. O que eu venho te dizer hoje é, aceita que dói mesmo, porque sim, essa é a tua realidade, mas isso não é ponto final, é vírgula, porque a partir do momento que você aceita que dói mesmo, você tem uma autorresponsabilidade, um protagonismo para fazer uma ação. E dentro da aceitação existe uma ação para fazer diferente. Talvez você tenha chegado até aqui, até essa aula e pensado, que saco, tenho que assistir essa aula. O que eu vou ganhar com isso? Mas eu quero te dizer que você chegou até aqui. E talvez é o momento de você reconhecer e aceitar como Deus enxerga você. Então vamos lá? Vamos começar? Eu quero saber se você vive em oscilação emocional. Ora tu quer salvar, horas tu quer se isolar. Tem percepção do teu corpo inflamado, dores, inflamação, enxaqueca, fadiga, cansaço, perda de memória. Tudo isso é excesso de inflamação, de emoções machucadas, doídas, inflamadas. Relacionamentos conturbados, porque quando a gente não aceita algo em nós, isso reverbera em relacionamentos também. E se você corre para as pessoas ao invés de Deus, ou para a pessoa realmente que pode te ajudar. Eu quero te dizer que um erro comum que as pessoas comuns, que a manada tem, é confundir a aceitação com conformismo. Então, essa é uma ideia que a manada tem. Nós não somos a manada, nós somos discípulas, nós somos mulheres destemidas e a gente precisa de um pouco mais de ousadia para fazer diferente e seguir em ação e aceitação. Muitas de nós aprendemos que precisamos agir para sair da vítima. Essa é a mulher trator. Só que aí, agir sem consciência, agir sem realmente naquilo que precisa ser feito e sem aceitação, é só uma fuga, é só uma distração. Esse é um erro comum, porque você tem a sensação que está fazendo algo, não tem resultado, obviamente, porque você não está executando da forma e da maneira certa. Portanto, um erro comum é sair agindo sem de fato passar pelo processo de aceitação verdadeiramente. Porque aí você não sai do triângulo da dor. Qual é o triângulo? Da dependência emocional. Eu tô salvando, eu tô vítima ou eu tô agredindo. Eu tô salvando, eu tô vítima ou eu tô agredindo. E esse é um triângulo totalmente dramático que leva a problemas grandiosos. A não aceitação da realidade gera problemas bem grandiosos. E o primeiro deles é relacionamentos doentios, porque a nossa parte ferida vai se conectar com a parte ferida da outra pessoa. E geralmente o que eu não gosto no outro é uma projeção. Na psicologia, a projeção é o projeto no outro. Aquilo que eu não gosto, aquilo que eu resisto, aquilo que eu não tolero no outro, muitas vezes eu tenho isso. Eu não gosto disso em mim. Eu não gostava disso na minha mãe, no meu pai. Eu tenho mal resolvido isso nos meus relacionamentos primários. E aí a vida me traz pessoas exatamente assim para que eu seja curada e cure também. Só que a partir do momento que eu não aceito isso em mim e nem no outro, isso gera ainda mais discórdia, gera cansaço emocional, porque aí você se desgasta, você tenta, você faz combinados mentais, você se culpa, fica remoendo, ruminando, sabe? Tem falta de identidade, porque aí sai da tua essência, usa máscaras e tem uma desconexão com Deus, porque você não tem mais um senso de confiança, de fé, de entrega. E aí, minha querida, eu vou tocar numa dor. Muitas vezes, nós mulheres aceitamos uma vida mais ou menos, um relacionamento mais ou menos, um corpo mais ou menos, porque a gente não acredita de fato que pode viver uma vida abundante. Porque a gente acaba confundindo isso com queixa, com reclamação. E, na verdade, a gente precisa clamar por misericórdia para entendermos o que precisa ser mudado em nós, para a gente acessar essa vida plena e abundante. Então, o recurso, para a solução é a aceitação. A aceitação está dentro do processo dos 5 As. Lembra da nossa aula 8 As?
né? Então, os 5 primeiros são um processo de insight, de consciência, ou seja, de aceitação, tá? Eu vou avaliar, eu vou aprender, eu vou amar, eu vou agradecer e eu vou agir. Então, esses 5 As, eles, né, fecham o processo de aceitação, tá? Vamos lá, vamos compreender na prática? A aceitação envolve, primeiramente, avaliar o que está acontecendo. Eu preciso avaliar o meu terreno, o que está acontecendo na minha vida, quais são os resultados. Eu preciso aprender o que eu faço que contribui para isso, né? Qual a minha responsabilidade. Eu preciso agradecer essa situação, porque quando eu sou grato, eu consigo modificar uma estação. Quando eu consigo reconhecer a graça nisso, inclusive na situação ruim, eu tomo para mim a responsabilidade e eu tenho também a capacidade de mudança. Eu tenho uma fé em algo que eu realmente posso viver abundante e pleno, mas eu entendo que eu também preciso me mover, né? Me mover. E muitas vezes eu preciso me mover por aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Eu sei da promessa, eu sei daquilo que Deus fala sobre mim e o que eu sou merecedor e herdeira como filha amada. E aí nesse processo eu amo a situação que me trouxe essa dor, trouxe essa situação e eu posso agir diferente. Só quando eu faço esse processo é que eu tenho de fato um agir diferente. Eu paro de sair correndo, né, no triângulo, e eu vou sair da dependência emocional, eu vou pro desligamento emocional, me desligo disso e consigo ter um resultado diferente. Então, essas 5 questões envolvem uma aceitação. Durante todo esse processo de avaliar, aprender, agradecer, amar e agir, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar. Aceitar é reconhecer a ferida, reconhecer aquilo que me dói, é reconhecer a situação do outro também, né? E aí eu me desligo emocionalmente. Que é desligamento emocional? É uma capacidade, tá? Uma capacidade emocional que nós temos de se desligar da emoção e da necessidade de controlar a outra pessoa, a reação da outra pessoa. Eu acabei de receber um pedido, tá? Ah, Cíntia, você está em Orlando, pode comprar um celular para mim? E aí eu fiquei com vergonha de pedir isso antes e agora eu vou pedir. Eu estava em Orlando, agora não estou mais. Então, se a pessoa não tivesse vergonha, tivesse pedido antes, eu poderia comprar. Aí vem a questão. Ah, eu fiquei com vergonha, porque eu pensei, o que você vai achar? Então, olha, isso é uma situação de dependência emocional. Quando eu tenho, né, liberdade emocional, eu faço um desligamento emocional do que eu vou pensar a respeito dessa situação e eu faço o pedido claro daquilo que eu gostaria, daquilo que eu preciso. E eu aceito, porque a gente tem medo de receber a rejeição, de receber o não. A gente tem medo de a resposta do outro, o julgamento do outro. Ou seja, quando eu tenho medo é porque eu me envolvo emocionalmente com a opinião que o outro tem sobre mim. Só que a opinião que o outro tem sobre mim é a opinião dele, com base na história dele, dela. Compreenderam? Exemplos bíblicos que temos disso na palavra é Esther, né? Esther, ela foi uma órfã, né? Que foi cuidada pelo tio. E ela, para ser rainha, e ela fez um jejum da Esther, bem famoso, inclusive, ela passou um ano por um processo de embelezamento. E aí você pode pensar que é beleza exterior, tratamento exterior. Não, é cura emocional, tá? Cura emocional. Só a partir do momento que ela compreendeu quem realmente ela era, né? A vida que ela tinha, é que ela pôde jejuar para conquistar. Então, o agir da Esther, bem posicionado, só veio com a aceitação. Outra passagem, Abraão e Ló. Né? Eles estavam com um conflito de terras. Abraão avaliou, aceitou a realidade e, inclusive, abriu mão. E aí, esse abrir mão, depois ele recebeu em dobro. Então, será que eu consigo abrir mão de estar certa? Será que eu tô ainda querendo provar que eu tô certa? Mostrar que minha opinião é a correta? E aí eu não aceito? O nosso querido Jesus, né? O tempo todo ele nos mostrava o quanto a solitude, ir para a solitude e sentir as emoções, avaliar elas, nos dava uma ação. Toda vez que ele precisava de movimentos muito importantes e grandiosos, ele ficava em solitude. Vimos isso também, minhas queridas, na aula que eu trouxe, né, das 12 dracmas perdidas. Quando a gente tem algo perdido, a gente tá buscando nas pessoas, tá? E eu preciso aceitar o que eu tenho perdido dentro de mim. E que as outras pessoas não vão preencher. Que isso eu preciso preencher comigo mesma. E quando eu faço esse preenchimento, eu consigo espiar as coisas de uma forma mais graciosa, mais amorosa. Por quê? Também está na Bíblia, também está na passagem, os 12 espiões. Moisés manda, né, 12 espiões para espiar a terra. Apenas 2 vêm com relatos bons, positivos da terra. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheia de mágoa, se eu estou cheia de dificuldade de aceitar
Eu vou ir para uma terra, mas eu vou espiar ela de forma negativa. Então, minhas queridas, a chave para a gente viver em plenitude, o segredo para a gente viver em plenitude é a aceitação. É assentir esse momento, vírgula, agir para uma nova decisão, para uma nova estação. Só que eu só vou agir com respostas diferentes a partir do momento que eu tomo para mim a responsabilidade. Tá fazendo sentido? Eu falei da Esther, né? E a Esther tem um jejum, o jejum da Esther. E o jejum é um momento em que a gente baixa a necessidade da carne e aumenta o nosso espírito. Ele nos traz clareza, discernimento, porque fisicamente o nosso corpo também entra num estado de ação, tá? Então essa aula vem muito ao encontro do movimento de ação. A gente adoece primeiramente no espírito e depois para a mente, para as emoções e por último, para o corpo. Então, se o corpo está inflamado, se existe cansaço, se existe dificuldade de memória, de concentração, de percepção, de clareza mental para ação, para decisão, é porque o meu corpo está machucado já há muito tempo. Ou seja, o meu espírito, a minha alma já está muito doída. Então, eu preciso fazer esse movimento de cura. E o jejum é algo fundamental nesse sentido. Não tenha que só jejuar de alimentos ou de determinado alimento, mas você vai ter que jejuar de pessoas, de lugares, de mesas, das distrações que impedem você de viver os outros 3 As, que é ser amada, aceita e aprovada. Imagine um elástico de dinheiro, a gente vai puxando, ele vai tendo uma elasticidade, mas quanto mais ele puxa, mais ele perde a sua função, até que ele não volta mais. Então nós temos resiliência, mas tem situações que a gente é tão puxada que não volta mais, para nossa essência, para nossa verdade. Então vamos jejuar para diminuir a nossa carne, voltarmos à nossa essência e termos clareza das decisões que precisamos fazer na nossa vida, ou seja, a aceitação e agir diferente.